Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui, eu faço aqui pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Gerdau. A gente matou aí as análises do portfólio, então agora a gente passa para ativos aí que chamam a atenção. A Gerdau a gente tem analisado todo trimestre há algum tempo por acompanhar ali o setor de siderurgia e também mineração, né? Aqui no caso siderurgia, mas a gente tem acompanhado também o setor de mineração, justamente por ter interesse ali em acompanhar para eventualmente poder talvez construir posição, ainda muito bagunçado ali para a gente querer entrar, mas de qualquer forma é um acompanhamento consistente, tá? A siderúrgica multinacional brasileira é a operação aqui, tá? Com operações nas Américas, a gente vai ter abertura lá para o final de cada um dos pontos, de cada uma das áreas, tá? A análise das unidades de negócio, desculpa. A análise continua sendo uma questão de preço do ativo versus conjuntura do setor. Tá? Há algum tempo com o adendo ali de pressões mais fortes sendo sentidas, tá? Pela importação do aço importado chinês, comentada aprofundadamente na análise do terceiro trimestre de 2023 da Uzi Minas, tá? E também no quarto trimestre de 2023, aí sim da Gerdau, essa do quarto trimestre aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá? Na época foi dito que eu não vejo o governo resolvendo tão cedo, tá? Dados os efeitos em outros setores e inflação. Então eu teria, se eu começo a ser protecionista com aço aqui no Brasil, eu começo a ter efeitos ali que passam pela cadeia produtiva, que acabam afetando outros setores. Não vejo o governo fazendo isso nesse momento, incluindo está afetando a inflação que a gente vê, que nesse momento é uma questão. Tá? Então eu continuo vendo essa dinâmica mesmo com a implementação da dinâmica de cotas, que foi explicada na análise do primeiro trimestre de 2024, que também está aqui embaixo e que a gente vai comentar um pouco mais a fundo daqui para frente. Tá tendo a adição ali da possível pressão do dólar sobre a inflação, caso a gente tenha um alongamento aí da discussão fiscal sem resolução. Não acho que esse é bem o caso, mas de qualquer forma, enquanto isso daí tá, é menos um motivo ainda para o governo tomar alguma decisão protecionista com relação à proteção do aço, tá? O que estimula ainda menos justamente medidas protetivas pelo possível efeito inflacionário. Isso tudo foi confirmado trimestre a trimestre, desde que a gente começou a falar isso aqui no canal. Tá? Na tela a gente tem a estrutura acionária. Apenas para informação, a evolução do preço desde a última análise na sequência, tá com subida relevante, vindo de queda. O ativo continua sendo o que eu vejo aí como mais próximo da realidade entre os ativos do setor, mas ainda sem condições de alocação, dado a dinâmica comentada anteriormente. Tá? A dinâmica comentada consistentemente não se mostra positivamente sustentável. Tá, se mostra aí positivo em alguns trimestres, como a gente vai ver, mas não mostra propriamente uma sustentabilidade médio e longo prazo, apesar do resultado com melhoria nesse trimestre. Tá, o resultado, como dito, vem com melhoria, tá, equiparando aos níveis do primeiro trimestre de 2024, que foi uma pontada para cima, tá, o que mostra uma dinâmica de contínua oscilação, sem clareza de sustentabilidade. A gente tem alguns trimestres bem mais positivos, outros bem mais negativos, e assim vai caminhando a coisa de forma ali não evidente da sustentabilidade de uma manutenção desses níveis. Tá? Isso dito, começamos com a abertura da penetração do aço importado aí no Brasil. Tá? O quadro mostra algum nível de estabilização em níveis altos, como comentado aqui. Tá? O LTM, nos últimos 12 meses, indo a 18,5%. A gestão dizendo que o mecanismo do governo não tem atingido o resultado esperado. E eu me pergunto, que resultado esperado? Esperado por quem? Tá? Uma vez que foi exatamente como colocado na análise do primeiro trimestre de 2024 aqui no canal, tá? Quando do lançamento das cotas, como a gente pode ver pelo direto do túnel do tempo. Isso dito, a gente começa com a abertura da penetração do aço importado chinês. Tá? Quadro mostra a piora contínua, a gente tem um LTM aí indo a 18,9% nos últimos 12 meses, last 12 months, indo a 18,9%, algum limite, algum aumento ali na penetração, tá em níveis bem altos historicamente, que com a medida do governo deve ser algo próximo da estabilidade. Tá? A medida do governo de cotas deve basicamente, imagino eu, tá? A gente tem muito pouca informação ainda, mas imagino eu que estabilizar aqui, eu vou explicar o porquê, certo? Reforçando aqui a dinâmica negativa para a operação, aqui a gente tem a implementação, né, a ideia de tributação com cotas, tá? Basicamente o governo escolheu com base nos produtos com importação acima de 30% da média histórica recente, tá? 11 produtos que vão ter cotas, o que significa dizer que a importação até aquela cota, até aquele volume específico, tá?
ela entra, que diga de passagem, essa cota ainda não está definida, tá? Mas até aquela cota ela entra no Brasil com tributação definida e atual de 10,8%. O que estourar essa cota, aí sim tem uma tributação de 25%. Primeiro ponto é que a gente não tem o valor da cota ainda, então não dá para saber o quanto isso aqui vai ou não vai segurar a importação. Tá? O que basicamente coloca um teto para a continuidade da deterioração, mas que não dá qualquer garantia de melhora no cenário atual, certo? Porque eu não sei qual é o nível desse teto, tá? Uma vez que depende justamente claramente da altura desse teto, que ainda não foi divulgado, certo? É importante pontuar que o governo já afastou o risco de pressão inflacionária, o que significa dizer que o teto vai ter folga para, no mínimo, a manutenção da dinâmica de oferta e demanda atual, ou seja, não pressionando o preço. Então, justamente por essa dinâmica da implementação, me parece ali que a ideia é justamente não deixar continuar o sangramento mais agressivo, mas colocar uma cota ali que mantenha o cenário de oferta e demanda nesse momento, dessa forma, não causando qualquer tipo de inflacionamento na matéria-prima, ali o aço no caso, tá? Aqui no Brasil, não contaminando a cadeia produtiva. Tá? O que não deixa justamente aumentar a pressão, mas não alivia a pressão dentro desse setor. Voltando à situação vista, toda vez que eu faço essa besteira eu dou risada. A situação vista reforça a dinâmica negativa para a operação, tá? Esperam reanálise aí da política de cotas, porque aparentemente foi comentado ali que se não tivesse dando certo, eles poderiam reavaliar. Na minha cabeça é o governo simplesmente tentando ganhar tempo para não ter que fazer isso daqui. Tá? Eu vejo como decisão política e não técnica a reavaliação ali da política de cotas, de forma que não tem muita esperança de que a gente tenha algo efetivamente agressivo tentando travar a importação de aço. Tá? A gestão da operação aqui também vê a China continuando com forte exportação. Então a gente não deve ter uma folga nem da parte de produção chinesa, nem da parte de trava do governo, que, volto a reforçar, mantém uma dinâmica aí, não positiva no setor. Tá? Indo à operação financeira, a gente tem um trimestre com melhoria versus o trimestre anterior, como comentado. Tá? A receita líquida com crescimento de 4,6%, trimestre com trimestre, 1,8% versus o mesmo período do ano passado. EBITDA ajustado 14,9% versus o trimestre anterior, uma queda de 10% versus o mesmo período do ano passado, a margem ainda 17,4%, a mesma do primeiro trimestre de 2024, que era um trimestre mais positivo, tá? Versus 15,8% no trimestre anterior e 19,6% do mesmo período do ano passado. Aqui valeu a abertura, vocês notarem eu troquei de lugar, né? A abertura da origem do EBITDA, acho que fica melhor aqui, tá? Por unidade de negócio, na tela para o pause, aí mostra ali o percentual relevante, mostra as margens, mostra a evolução de cada uma das unidades de negócio. A gente de qualquer forma vai ter abertura ponto a ponto de cada uma delas, mas esse daqui dá um comparativo bem interessante na tela, para dar uma ideia de quem está contribuindo com o quê, quem está piorando. Tá? O lucro líquido ajustado, voltando ao operacional financeiro, com crescimento de 51,5% versus o trimestre anterior, tá aí acho que 200 milhões acima do primeiro trimestre de 2024, e queda de 10% versus o mesmo período ano passado. A melhoria aí generalizada versus o trimestre passado, tá? Com forte contribuição da continuidade da otimização de custos e despesas, tá? Que ainda tem mais contribuição contratada para o quarto trimestre. Então, assim, é algo que é bem positivo, é algo que eles estão trabalhando bastante. Eu gosto dessa ideia de trabalhar ali dentro da operação para tentar resolver justamente problemas que pudessem vir do exógeno, do que vem de fora da operação, que é justamente setorial que você não controla, importação que você não controla e por aí vai. Tá? O que mantém uma dinâmica positiva para a parte operacional. Isso aqui é uma parte que mitiga os problemas como um todo, o cenário mais negativo e por aí vai. Tá? O fluxo de caixa livre é forte no trimestre, tá? Auxiliado por não recorrentes, mas ainda assim, mesmo com capex forte, com capital expenditure, um investimento forte, ainda seria relevante. Se a gente tira ali 100% do 1,8 bi dos não recorrentes, ainda teríamos um fluxo de caixa gerado bem forte. Tá? A alavancagem continua muito tranquila, teve queda aí no trimestre, tá? Para 0,32 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A estrutura de capital é sólida aqui, isso aqui não gera nenhum problema, zero de preocupação com relação à operação falir ou quebrar ou qualquer coisa do gênero. Tá? O cronograma muito tranquilo também, a operação estruturalmente no que tange ali financiamento, funding, muito, muito tranquila. Tá? A abertura do capex estratégico na tela aqui, tá? Discutido mais a fundo no quarto trimestre de 2023, ainda grande quantidade a investir e a gente vai acompanhando para ver justamente o pique e a vontade que eles têm de continuarem com investimentos muito fortes. Apesar de eles não terem uma estrutura de capital incômoda, é possível que, justamente por não ver um espaço muito grande para a evolução em todas as áreas de investimento, é possível que tenha algum nível de repensamento aqui, de reavaliação
do que vai ser ou não vai ser investido, justamente levando em consideração que, olha, a dinâmica do mercado não está das melhores, talvez alguns investimentos aqui devam ser passados à frente. Mas, de qualquer forma, a gente vai acompanhando aí o ponto a ponto. Vale a abertura de cada unidade de negócio com comentários da gestão, tá? Para o pause na tela, a gente já começa aí com a América do Norte. A ordem aqui é a mesma ordem que eu faço desde o começo, então eu sei que tem uma ordem aqui, talvez eventualmente eu mude, tá? Mas a gente passa para aços especiais. Não é propriamente aqui a ordem por maior faturamento, nem nada disso, então talvez tenha que repensar essa ordem aqui. Eu tava pensando nisso hoje. Tá? Daí vamos para Brasil, certo? Justamente, não vejo muito sentido em ser a terceira aqui o Brasil. Tá? E fechamos com a América do Sul, essa sim, muito possivelmente deveria ser sempre a última aqui. Tá? Para fechar, passamos aí por último a visão e planejamento da gestão para o quarto trimestre de 2024 e 2025, na tela para o pause, o outlook da gestão, do que eles esperam, do que eles veem aí como cenário, dinâmica para o período mais próximo aí. Tá? Finalizando, dinâmica da operação versus o preço e prazo esperado para a mudança dessa dinâmica, que não é das mais positivas, reduz meu interesse no momento, tá? Especialmente com outras opções fora do setor de siderurgia, com precificação absurdamente mais atrativa depois do pânico recente do mercado com a imaginação ali com relação ao fiscal e vai virar Venezuela e por aí vai, certo? A evolução do cenário competitivo para a siderurgia bem negativa aqui no Brasil, tá? A medida do governo estanca, como falado, a piora, mas não melhora a dinâmica, estanca mais ou menos, né? Porque quando a gente vê lá a entrada de aço, setembro já vem com 20% e alguma coisa de penetração, então algum nível de pressão negativa. Tá? A gente vai acompanhar uma possível mudança nisso, mas não vejo sendo resolvida pelo governo no curto e médio prazo, por efeito na inflação em inúmeros outros setores, se eu tiver encarecimento na cadeia produtiva, o que tem sido confirmado pela evidência empírica, certo? O governo não se mostra estimulado, compelido a, de fato, a operar aqui protegendo esse tipo de operação, o que deve continuar sendo um ponto de pressão negativa para operações desse gênero, ela, Uzi Minas e por aí vai. Eventualmente pode gerar abertura para a construção de posição, mas ainda vejo continuidade da pressão no setor, especialmente pela continuidade de arrefecimento da economia global. Tá? No Brasil a gente tem ainda algum nível de robustez aí da economia, mas a gente tem o global reduzindo paulatinamente, especialmente na China, tá? Que tem sido confirmado justamente pelos dados divulgados, não só na China, na Europa também forte. Tá? Preciso de limpeza no cenário ou redução forte no preço para justamente começar a alocar aqui. Não tenho interesse no momento, mas a gente vai continuar acompanhando porque é um setor que interessa, especialmente quando eu penso alocação médio e longo prazo. A gente olha agora para eventualmente aí ter alocação, tá? E dúvida? Dúvida eu tô sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!